Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, como o pastor Eduardo já falou, o apóstolo Luiz não está aqui hoje, dizendo que tirou férias. Eu não sei que férias é essa, né? Que ele está trabalhando desde quinta-feira sem parar. Dizendo que era férias. Não, eu tirei férias. Uma semana eu vou tirar férias para descansar. Mas ele não parou nenhum dia. Mas trabalhando, fazendo a obra. E nós estamos aqui para fazer a obra também. A obra não pode parar. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. A obra não pode parar. Amém? E fala para ele, nós juntos podemos fazer muito em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Abre suas Bíblias, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Sabia que ia ter um versículo 14 aqui, mas vai até no 14, nós vamos ler o 14 também. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Um dos textos mais bonitos da palavra do Senhor. Eu gosto muito desse texto. Capítulo 7, versículo 11, 2 Crônicas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 16. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Diz assim, todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, todos os dias. Antes de começar a pregar, eu gostaria que a minha mãe ficasse de pé. Irmãos, minha mãe está nos visitando hoje. Minha mãe mora em Jaraguá. Amém? Abençoada, mulher de Deus. Amém? Obrigado. Para os que não conheciam, aquela é minha mãe. Mulher abençoada. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vimos um texto aqui, onde nós vimos a presença do Senhor se manifestar. E a vida do crente, ela tem que ter sempre uma busca para que a manifestação de Deus venha sobre ele. Um crente sem a manifestação na vida dele, sem a manifestação do Senhor na vida dele, ele não chega a lugar nenhum. O homem foi criado para ter a presença de Deus na vida dele. E sem a presença de Deus, o homem não consegue chegar a lugar algum. O homem não consegue conquistar nada. Porque a essência do homem depende da presença de Deus. Nós vimos aqui Salomão, ele faz uma grande obra para o Senhor. Uma incumbência que Deus designou para que Salomão fizesse. Mas por quê? Porque existia uma determinação de Deus. Existia algo que viria na vida de Salomão para que ele construísse algo para Deus. Todos nós, quando Deus nos chamou, quando Deus me chamou e te chamou também, Ele te chamou para que construísse algo para Deus, que a presença de Deus viesse a ser coisa presente na sua vida, a presença de Deus presente na sua vida. Amém? Você entendeu? Amém? É dessa forma.
Desde lá do Éden, Deus criou o homem por causa de uma comunhão. Deus tinha necessidade, queria ter uma comunhão com o homem. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Todos os dias. Por quê? Porque foi para isso que o homem foi criado. Se você voltar lá no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver lá uma conversa, fala, façamos, Deus falando, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Até aí tudo bem, mas a palavra do Senhor vem, diz que Deus sopra do seu espírito, aonde? Nas narinas do homem. Então nós passamos a ter dentro de nós a vida de Deus. Amém? Deus, ele vem e dá o seu fôlego em nós. Ele entrega o seu fôlego, ele coloca o seu fôlego em nós. Então nós passamos a ter a vida de Deus. Mas com o passar dos anos, o que acontece? O homem se afasta de Deus, o homem cai em pecado, e isso faz separação entre Deus e o homem. E a Bíblia fala que Deus, na sua busca de restaurar o homem, então ele chama de novo o homem, ele chama Abraão e fala, vamos, você vai ser pai de uma grande nação. Deus fala com Abraão outra vez, fala, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali começa um processo de restauração da presença de Deus no homem. Deus começa a criar ali e continua. O que acontece de novo? O homem se afasta do Senhor. E a Bíblia fala que por 430 anos, o homem fica escravizado no Egito, sendo escravizado por Faraó, por mais de 400 anos. Então Deus levanta o quê? Um libertador. Irmãos, Deus não tem prazer em ver o homem servindo de escravo. Não tem prazer em ver um homem trabalhando sem chegar a lugar algum. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Por quê? Porque Deus, ele tem prazer na vida do homem. Ele tem prazer na alegria do homem. Porque o homem foi feito para ser amigo de Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí, dá um cutucão e fala assim, meu irmão, Deus fez você para ser amigo dele. Amém? Foi para isso que Deus nos fez, irmão, para ser amigo de Deus. Mas o homem, por se desviar dos caminhos do Senhor, estava sendo o quê? Escravizado. Estava sendo escravo numa terra estranha. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nos tornamos escravos. Começamos a trabalhar e não chegamos a lugar nenhum. Amém? É assim ou não é? Quando o homem se afasta de Deus, ele não consegue crescer, ele não consegue progredir por causa do afastamento de Deus. Então Deus levanta ali um libertador, Deus levanta Moisés e fala, Moisés, vai descer lá no Egito e vai libertar o povo. Moisés vai então, busca o povo, liberta o povo, e quando está ali no deserto, aí chega o grande plano de Deus. Ele fala, você vai construir, Moisés, um tabernáculo. Vai fazer aí, Deus dá toda a forma como vai ser. Mas no tabernáculo você vai colocar ali uma arca. Essa arca simboliza a presença de Deus. Amém? Diz assim, a presença de Deus. Irmãos, esse tabernáculo nos representa, nós somos como se fosse o tabernáculo. Mas dentro do tabernáculo existia o quê? Uma arca que representava a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Irmãos, um tabernáculo só pode ser alguma coisa, só pode ser algo diferente quando ele tem a arca do Senhor, quando ele tem a presença de Deus. Amém? Agora fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você é um tabernáculo de Deus. Você é templo santo do Senhor. Irmãos, nós somos o tabernáculo de hoje. Naquela época no deserto, Moisés, existia ali, era uma tenda. O tabernáculo na época de Moisés era uma tenda. E ali a arca era uma caixa que colocava ali na tenda. Então, Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então o que é que nós somos?
templo do Espírito Santo. Amém? Diz assim, nós somos templo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Irmãos, a arca representa Deus. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E nós somos o templo. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, que a presença de Deus sai de nós, então a tristeza, a amargura. Nós temos que ter a presença de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas têm tentado buscar com as suas próprias forças, têm tentado lutar com as suas próprias forças, e não conseguem chegar a lugar nenhum, porque não tem a presença de Deus. Nós, como igreja do Senhor nesses dias, temos que ser um povo diferente. Temos que ser um povo que busque a presença de Deus, que busque a unção de Deus nas nossas vidas, que nós possamos ser o tabernáculo santo de Deus nesses dias e que possamos fazer a diferença no meio dessa geração. Nós vimos aqui uma geração que padeceu no meio do deserto, mas que certo dia o que acontece, vem a presença de Deus e tudo que eles tentaram fazer quando estava com Deus, a bênção vinha. Tudo que eles faziam, juntamente com a presença de Deus, os milagres aconteciam. Mas quando essa presença foi embora, então Israel se torna escravo outra vez. Israel se torna um povo que vieram os midianitas, vieram os filisteus, e todo povo que chegava derrotava Israel. Israel se tornou um povo triste, um povo sem perspectiva, porque é assim que é o homem sem a presença de Deus. Um povo triste e sem perspectiva. Mas um dia Deus levanta um homem. Este homem era Davi. E Davi, o coração de Davi começa a arder pela presença de Deus. Naquela época, a arca do Senhor não estava mais no meio do povo de Deus. A presença de Deus não estava mais no meio do povo de Deus. Então Davi, ele decide buscar a arca do Senhor. Ele decide fazer a diferença em sua geração. Ele não conforma com aquela situação. Irmãos, nós não podemos nos conformar com a situação que estamos. Se nós estamos vivendo fora da presença de Deus, nós não podemos aceitar essa situação. Então Davi, ele pega e busca, vai atrás e traz a arca para o meio do povo de Deus. Mas Davi, ele vai mais além. O coração de Davi se entristece e ele fala assim, mas não tem jeito. Nós moramos em casa boa. E Deus está numa barraca. Eu não aceito essa situação, eu não concordo com essa situação. Eu vou fazer uma casa digna para o Senhor. E ele se levanta para fazer uma casa digna. Irmãos, nós não podemos aceitar qualquer casa para ter a presença do Senhor. Nós não podemos aceitar, a nossa vida não pode ser uma vida de qualquer jeito. Amém? Diz assim, eu sou o templo do Senhor. E eu não posso ser de qualquer jeito. A minha vida não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser uma barraca. Fala para o seu irmão, sua vida não pode ser uma barraca. Sua vida não pode ser só uma tenda. Mas precisamos de algo sólido na presença de Deus. Precisamos ter uma vida transformada. O que é palha, o que é lona, tem que fundamentar em outra coisa, se fundamentar na rocha. Nós temos que ter uma vida preparada na presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode ficar de qualquer maneira, ela não fica de qualquer maneira na vida do crente. Irmãos, muitas pessoas têm dito, eu sou crente, mas não têm se preparado para receber a presença de Deus. E Davi, ele viu aquela situação e ele resolve uma mudança. Ele fala, não, preciso de fazer algo melhor. A presença de Deus merece algo melhor. Então, ele vai e fala para Deus, eu vou fazer algo melhor. E Deus fala assim, você não vai fazer, Davi, mas a sua descendência fará. Você não pode construir, porque pelas suas mãos muitos morreram. Mas o seu descendente terá tempos de paz. E aí ele vai fazer o desejo do seu coração. Amém?
Então, Salomão, ele tinha uma promessa. Até chegar a esse ponto, existia uma palavra na vida de Salomão. Assim, meu irmão, como existe uma palavra sobre a sua vida. Quando você aceitou Jesus, Deus deu uma palavra para você. Deus deu uma palavra para a sua vida. E você não pode aceitar ficar do mesmo jeito. Você tem que trabalhar para construir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser construído. Salomão, ele trabalhou para construir aquela palavra que veio sobre a vida dele, aquela profecia que tinha sobre a vida dele. Ele trabalhou para que ela se concretizasse, meu irmão. Muitos receberam promessas e fica parado, falando, mas não acontece, eu te recebi tem tantos anos. Mas eles fica parado esperando as coisas acontecer. Irmãos, nós temos que ser mais ativos. Buscar a fazer a vontade de Deus. Buscar a fazer aquilo que Deus nos prometeu um dia. Aquilo que Ele falou que nós seremos um dia. Se nós lutarmos e buscarmos, nós seremos. Amém? Às vezes existe muita promessa sobre a sua vida e você fica parado esperando elas acontecerem. Mas você tem que ter atitude. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Precisa ter atitude. Precisa ter atitude. Fala para ele sério, precisa ter atitude. Salomão, ele teve atitude. Mas se nós prestarmos atenção no primeiro versículo que nós lemos, o que acontece? Ele fala, assim Salomão acabou o quê? A casa do Senhor. A casa do Senhor era prioridade para Salomão. Irmãos, a casa do Senhor tem que ser prioridade para nós. O que é a casa do Senhor? É esse templo aqui? O que é a casa do Senhor? Assim, ó, bate assim, sou eu. Eu sou a casa do Senhor. Irmãos, nós temos que preparar primeiro a casa do Senhor. Nós temos que nos preparar para receber a Deus. Nós temos que nos preparar para estar na presença de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Nós temos que ter uma postura diante da presença de Deus. E Salomão, ele sabia disso. Ele priorizava a presença de Deus. Ele priorizava a casa de Deus. Ele priorizava as coisas de Deus. Nós, irmãos, muitos cristãos nos dias de hoje. Essa semana eu falei com um pastor, ele falou, aquela fulana saiu da igreja. Por quê? Não, porque eles marcaram um futebol na hora da oração. E aí eu reclamei, eles falaram que o futebol é mais importante que a oração. Tem base, apóstolo? Misericórdia. E aí o pastor ficou bravo, os irmãos saíram da igreja. Porque eles achavam que o futebol é mais importante que a oração. Irmãos, nós temos que priorizar a casa de Deus. Muitas pessoas querem conquistar, querem ser grandes, querem pegar e receber todas as promessas de Deus, mas não priorizam as coisas de Deus. Nós temos que ter atitude. Irmãos, nós temos que melhorar como cristãos. Não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito. E não é para agradar o apóstolo. Não é para agradar A ou B, mas para agradar unicamente a Deus. Salomão, ele era o rei. Irmãos, Salomão foi o homem mais sábio da terra, o homem mais rico de sua época. Mas ele não importava, ele não se importava. Na prioridade dele era Deus. Pode ser que lá na frente, até tenha bagunçado um pouco, mas nessa época, aqui nesse texto, a prioridade de Salomão era Deus. Ele não tinha outras prioridades. Salomão era um homem que tinha tudo que ele, da época, ele tinha tudo que ele queria ter, ele tinha. Amém? Agora tem vez, às vezes Deus nos dá um pouquinho assim, né? A gente já se acha, né? Agora eu estou quase independente, né? Mas o cristão não pode ser independente, ele tem que ser dependente de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A prioridade de Salomão foi a casa de Deus. Mas tudo, quando nós colocamos a casa de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que nós formos fazer, nós vamos ter êxito. O versículo termina assim: assim Salomão acabou a casa
do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele realizou com êxito. Ele foi bem-sucedido. Irmãos, quando nós colocamos prioridades na nossa vida espiritual, quando colocamos prioridade em nossa vida, nós vamos ter êxito. Não tem outra maneira da pessoa que serve a Deus, que coloca a sua vida no altar, que coloca a vida espiritual como prioridade. Porque se nós somos templos de Deus, o templo tem que estar alinhado com a presença de Deus. Se nós estivermos desalinhados com a presença de Deus, nós não vamos ser bem-sucedidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a prioridade de Salomão era a presença de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro o que é de Deus, porque o resto você vai conquistar, meu irmão. Às vezes você quer buscar primeiro as suas coisas, para depois buscar as coisas de Deus. Por isso não tem dado certo. O que mais tem? As pessoas perguntam por quê? Por que não deu certo? Mas não dá certo mesmo, irmão, se você colocar as suas coisas em primeiro lugar. Porque a Bíblia nos fala, buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, o que é do alto, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? E Salomão, ele sabia muito bem o que era isso. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, diz assim, eu tenho que me preparar para ser templo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 12 diz assim, o que acontece? E o Senhor apareceu a Salomão. Amém? Irmãos, você vê algo interessante aí? Quando nós colocamos as nossas vidas no altar, nós podemos ter a presença de Deus. Deus fala conosco face a face. Deus veio para Salomão e falou com Salomão. Por quê? Porque a dedicação, uma vida no altar, traz a presença de Deus para nós. Irmãos, sempre que nós buscarmos santidade, buscarmos estar diante da presença de Deus com fidelidade, Deus vai falar conosco. Deus vem até Salomão, ele fala com Salomão. A Bíblia diz que eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Amém? Salomão, ele começa o capítulo 7 orando, irmãos. Ele começa o capítulo 7 orando e sacrificando. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, pega aí o versículo 1 do capítulo 7. Salomão, eu creio que esse foi o ponto alto da vida de Salomão, o ponto espiritual, o ponto financeiro, tudo, o ponto alto da vida de Salomão, o espiritual, foi aí. Olha, diz assim, capítulo 7, versículo 1, diz assim, e acabando Salomão de quê? Desceu o quê? E consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluias. Irmãos, acabando Salomão de orar, a vida de um homem, ela começa na oração. A vida de um homem bem-sucedido, de um homem que prepara a sua casa, primeiro ele prepara o altar. Ele prepara em oração. O segundo passo foi o sacrifício. Nesse dia, Salomão fez um sacrifício básico, coisa pouca. Amém? Você sabe quantos bois Salomão sacrificou nesse dia? Quem sabe? 22.000 bois. Amém? Rapaz, acho que ele tinha que contratar. Amém? 22.000 bois. Mas ele sacrificou as ovelhinhas também. Quantas ovelhinhas? 120.000 ovelhas. Irmãos, isso é sacrifício.
Às vezes, aí você fala assim, mas Salomão era o homem mais rico da terra. Tudo bem, Salomão era rico mesmo, mas só era rico porque ele tinha um coração desprendido. Ele não ficava preso às coisas. Ele pega ali 120 mil ovelhas e oferece a Deus. Ele pega ali 22 mil bois e oferece a Deus. Eu não estou falando para você oferecer 120 mil ovelhas. Eu não estou falando para você oferecer 22 mil bois. Mas eu estou falando para você oferecer a sua vida a Deus. É uma vida no altar do Senhor é que faz a diferença. Você não precisa oferecer animal, mas você tem que oferecer a você mesmo. Um coração puro na presença de Deus. Um coração voltado para a presença de Deus. É isso que vai mudar a história. É isso que faz a diferença na vida de um homem. É isso que faz a diferença na vida de uma mulher. O coração em sacrifício diante do altar do Senhor. É isso que muda a vida de um crente, irmãos. Irmãos, nada, campanha não muda a vida de crente, oração, profecia, nada muda a vida de crente, mas o que muda a vida do cristão é um coração no altar de Deus, é uma casa no altar do Senhor, é isso que faz a diferença, irmãos, uma vida sacrificada diante de Deus. Mas falar assim, eu tenho que pegar uma faca e cortar, não, é uma vida na presença de Deus, buscando a vontade de Deus, buscando o altar de Deus. Nós só vamos alcançar tudo aquilo que queremos quando primeiro colocarmos a nossa vida no altar de Deus, em sacrifício diante da presença de Deus. Irmãos, nós vimos aqui nesses tempos que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, uma geração que tem se afastado de Deus. Mas fala assim, não, mas o povo do mundo, não. A igreja desses dias tem se afastado da presença de Deus. Mas se você e eu queremos fazer a diferença nessa geração, nós temos que colocar a nossa vida em sacrifício no altar do Senhor. Só assim nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus pega, aparece a Salomão e fala assim, Salomão, ouvi a tua oração, escolhi este lugar como casa de sacrifício. Essa é a resposta de Deus. Irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, o que acontece? Ele responde. Amém? Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, Ele responde. Então, Ele traz uma resposta para Salomão. Ele fala, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Amém? De hoje em diante, esse lugar que você preparou para mim, será como casa de sacrifício, porque eu ouvi a oração que foi feita, eu ouvi a sua oração. Irmãos, você quer ter uma experiência sobrenatural com o Senhor? Você quer ter uma experiência como essa de Salomão? É possível. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala para ele. Meu irmão, é possível. É possível. Irmãos, todos nós podemos ter uma experiência como essa de Salomão. Só que agora você não precisa construir ali um templo. Você tem que preparar o seu templo. Você não precisa matar boi. Você é o próprio. Sacrifique. Você não precisa mais fazer essas coisas. Mas você precisa estar no altar do Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, que nós temos que ouvir a voz do Senhor, temos que fazer a vontade do Senhor, que quando nós ouvimos, nós passamos a ter experiências com o Senhor. Amém? E Salomão, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não apareceu, aí ele fala assim, mas ele viu. Não, Deus apareceu em sonhos. Ele fala com ele através dos sonhos. E ele dá todas as diretrizes para Salomão. Ele começa a falar com Salomão
de uma forma tremenda. E fala de coisas boas e coisas ruins. Amém? Ele fala assim, ó Salomão, de hoje em diante eu escolhi essa casa como casa de sacrifício. Mas não quer dizer que não vai ter problema. Não quer dizer que não vai ter dificuldade. Versículo 13 diz assim, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Amém? Deus começa a falar aqui de alguns níveis de necessidade que pode acontecer. Irmãos, mesmo na vida, uma vida dedicada ao Senhor, pode acontecer problemas, pode haver dificuldades. E Deus começa a falar de alguns níveis de dificuldades, níveis de problemas que pode existir. Ele fala de alguns níveis de adversidade que possa vir sobre a vida do cristão, a vida do homem. E ele fala assim, ó, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, quer dizer, sem chuva. A chuva para o povo de Israel, irmão, representa a bênção de Deus. Então quer dizer, se acabar a bênção, se a bênção parar de vir, se isso acontecer, irmãos, muitos, quando a bênção para, ele desespera. Mas tem mais coisas, as coisas vai. E ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Terra infértil. Quer dizer, fome, esterilidade. Se os gafanhotos acabar com tudo que está sobre a terra, e vier fome sobre você. Terceiro, e se vier peste entre o povo. A peste fala de enfermidade, de doença que pode vir no meio do povo. Fala, Salomão, no meio disso tudo, pode vir. O crente pode sofrer. Pode vir adversidade. Pode vir luta. Ele está falando aqui que pode ser cortado se não vir mais bênção. Se a terra parar de produzir. Se vier peste. Às vezes, irmãos, na nossa vida, vai ter tempo de sequidão. Vai ter tempo de infertilidade. Vai ter tempo onde vai ter fome. Mas é nessa hora, se nós tivermos uma vida no altar de Deus, Deus muda essa história, muda a situação. Amém? Mesmo em meio às adversidades, Deus, Ele cuida do crente. Amém? Ele cuida das nossas vidas. Versículo 14 fala assim, mas se acontecer isso tudo, se vir morte, se vir peste, se vir chuva, se não vir chuva, se o gafanhoto comer tudo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar e se converter, o que acontece? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Amém? Amém? Então Deus, como tem níveis de adversidade, Deus ele coloca algo para nós. Existem níveis de busca que movem a mão de Deus. Amém? Se tem nível de adversidade, se tem níveis de problema, o que vai vir também? Tem níveis de bênção. Tem níveis de busca que movem a mão de Deus. E ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Amém. O Tiago 4:9, versículo do 9 e 10, diz assim, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vai te exaltar. Amém? Muitas pessoas pensam
que o crente tem que andar só de cabeça alta, que ele tem que andar só por cima. Mas existem momentos que nós temos que humilhar. O inimigo, às vezes ele vem e nos coloca até no chão. Amém? Igual o versículo, anterior. Ele vem causando tanta dor, tanta dificuldade, até nos colocar no chão. Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, que pega aqueles humilhados e vai exaltando. Amém? Então, em Deus, o humilhado será exaltado. Amém? Aleluia. E Tiago, ele fala isso. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não adianta, irmãos, você se humilhar na presença dos homens. Não adianta você se humilhar a pessoa A, B ou C. Mas se você se humilhar na presença de Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai te colocar num lugar de honra. Amém? Nós temos que buscar a presença de Deus, buscar mover a mão de Deus. Que quando nós movemos a mão de Deus, os milagres acontecem na nossa vida. Às vezes, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua dificuldade, mas Deus sabe. E se você se humilhar na presença de Deus, Deus vai te honrar, Deus vai mudar a sua história. Amém? Nosso Deus é o Deus do impossível, louvado seja Deus. O que era o segundo ponto? Ele tem que orar. Amém? Diz assim, orar. Mais forte, orar. Então, orar. Amém. Tá? Dessa forma, eu tenho que orar. Por que eu falei 3 vezes? A Bíblia fala lá, Mateus 7:7. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, e o que bate, abri-se-vos-á. Amém? Fala de uma sequência. Irmãos, temos que orar, orar, orar. Bater, 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 porque é assim, é persistência. Muitas pessoas oram e 2, 3 vezes já desiste, não tem persistência. Salomão, ele não orou só essa vez. Se você pegar o capítulo 6, ele está orando. Se você pega o capítulo 7, ele começa orando. Ele ora para as coisas acontecer. Se você quer ser templo do Espírito Santo, se você quer ser templo de Deus, se você é a igreja do Senhor aqui nessa geração, você tem que ter persistência, você tem que lutar, você tem que orar, bater, bater, porque só assim você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu tenho certeza que Deus não te chamou por acaso. Eu tenho certeza que Deus não te chamou só para ser mais um. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? Irmãos, às vezes você pensa assim que é só o pastor. Você pensa que é só o líder, o diácono. Não. Deus, quando Ele te chama, Ele sabe o que você vai ser. Ele conhece o seu futuro. E o seu futuro é um futuro de bênção e de vitória. Amém? Terceiro nível de busca que move a mão de Deus é buscar a minha face. Amém? Buscar a face do Senhor. Você está entendendo o que ele está falando? Se acontecer aquilo tudo lá do outro versículo, se acabar a chuva, se o gafanhoto comer a terra, e se vir peste sobre a terra, se você vê tudo isso acontecendo, e ter essas atitudes aqui, essas atitudes move a mão de Deus, muda a sua história. Amém? Então, o terceiro é buscar a minha face. O profeta Jeremias já sabia o que é bem isso. Ele fala lá no capítulo 29, versículo 12, diz assim: então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluias, buscar-me-ei, buscar de todo o vosso coração.
Então é dessa forma, Deus vai nos ouvir. Quando nós buscarmos a presença de Deus de todo o nosso coração, se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, a bênção virá. Assim como ele disse para Jeremias, assim como ele falou para Salomão, ele nos fala hoje. Quando nós buscamos a face dele, ele vai nos ouvir. Amém? Ele vai ouvir. Deus, ele quer nos ouvir. Às vezes nós temos nos calado diante da presença de Deus. Temos nos calado. Preferimos ficar no WhatsApp. Na verdade, a oração é o WhatsApp do crente. Sabia? Se você mandar uma mensagem, você não precisa nem digitar, você pode falar. Mas se você quiser escrever, toda vez que você pensar em mandar um WhatsApp, você escrever para Deus, falar assim, Senhor, está aí no WhatsApp, ele recebe na hora. É online, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, online. Se você quiser mandar mensagem de voz, essa ele prefere. Amém? O WhatsApp de Deus é oração. Mandou, ele ouve. Agora a resposta vai depender da sua perseverança. Vai depender das suas atitudes. Amém? A resposta de Deus não é igual muitas respostas não, né? Você manda, vem na hora, né, Lucas? A resposta de Deus às vezes demora mais. Eu tenho um irmão aqui na igreja que nós conversa bem pelo WhatsApp. Tem hora que eu pego e ligo. Que fala, não, se nós tiver que falar um negócio meio rápido, apóstolo, eu pego, mando para ele, paz do Senhor, meu irmão. Aí ele responde quase na mesma hora, 24 horas depois. Ele, paz do Senhor. Aí no outro dia eu vejo que ele respondeu, eu falei, e aí, tá bom, meu irmão? Aí ele está lá no outro dia, está falando paz do Senhor de novo, né? Que já passou 3 dias. Aí se eu tiver que falar com ele, eu tenho que ligar. Porque nossa resposta é demorada, pastor Eduardo. Demora, eu ligo. Eu falo, se eu tiver que falar com ele, né, irmão? Aí tem que ir lá e falar pessoalmente, senão não sai nada. O assunto não prossegue. Amém? Mas, às vezes, nós estamos perdendo muito tempo com coisas que não levam a nada. Às vezes os milagres não estão acontecendo no nosso meio mais, porque perdemos muito tempo. Nós temos que dedicar mais ao Senhor. Se somos templo do Espírito Santo, a presença de Deus, irmãos, a presença de Deus é 24 horas em nós. Fala assim, a presença de Deus é 24 horas em mim. Quanto dessas 24 horas você nota essa presença? Quanto tempo dessas 24 horas você tem aproveitado esse tempo que você tem Deus dentro de você? Deus que habita em você? Será que você tem observado essa presença? Será que você tem sentido essa presença? Salomão sentiu essa presença. Salomão foi tocado por essa presença. Por quê? Porque ele dava prioridade a Deus. Amém? Irmãos, nós não podemos levar uma vida relaxada na presença de Deus. Irmãos, nós temos que prestar atenção nas coisas que acontecem em nossa volta. Prestar atenção nas coisas que Deus está falando dentro de nós. Nós estamos perdendo muito tempo. Deus está falando, e nada está acontecendo. Não está havendo mudança. Amém? Então, louvado seja Deus. Depois se converter dos seus maus caminhos. Amém? O que é? Conversão. Conversão à direita, quer dizer, você vai virar à direita. Conversão de caminho, virar totalmente. Você está aqui olhando que o povo está pensando, que o povo está falando. Aí você converte, vê o que Jesus está falando. Amém?
Amém? Só o que Jesus está falando, só o que Jesus tem para a sua vida. É isso. Isso é que vai fazer a diferença, irmãos. É isso que vai mudar a história. Então, a Bíblia fala lá em Lucas 15 de um jovem que decidiu ter uma vida do jeito dele. Falou, não, esse negócio de crente, esse negócio de servir a Deus, ao Pai, isso não leva a lugar nenhum. Eu quero é curtir a minha vida. Eu vou ter a minha própria vida. Porque esse negócio de igreja, o pastor quer mandar na gente, a irmã da coreografia quer mandar na gente, o líder de louvor quer mandar na gente. Eu agora mudei. Agora quem manda em mim sou eu. Diz assim, quem manda em mim? Quem manda em mim? Deixa eu ver quem manda em você. Quem manda em mim? Então quem manda em mim é Deus. Quem manda em você não é você mesmo, é Deus. Enquanto você estiver mandando em você, vai ficar do mesmo jeito, não muda. Mas quando você deixar Deus mandar em você, aí você tem história mudada. Então, quando você começa a olhar em direção a Jesus, sua história vai mudar. A Bíblia fala daquele jovem, aquele jovem falou, eu agora, quem manda em mim agora é eu, ninguém manda mais. Ele pega tudo que tinha e começa a gastar com ele mesmo. Ele começa a fazer o que ele mesmo queria fazer. Mas chega um ponto, ele começa a descer, até chegar no fundo do poço. Às vezes você está dessa forma, começou a descer. Tem muitos crentes, irmãos. Às vezes, mas aqui, você está falando para novo convertido? Não, estou falando para crente. Porque tem muito crente que já, dessa forma, quem manda em mim sou eu faço o que eu quero, pastor não manda em mim, líder de coreografia não manda em mim, líder de louvor não manda em mim, presbítero não manda em mim. E aí ele vai. Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Amém? Ele não é a igreja. Ele está no templo, mas ele não é a igreja do Senhor Jesus. Então, aquele jovem foi dessa forma. E aí chegou um tempo ele, rapaz, até o mais pequeno na casa tem pão em abundância. Irmãos, ele só lembrou da casa do pai quando faltou o alimento. Às vezes, muita gente tem buscado, sai da igreja buscando profecias, sai da igreja buscando campanhas, mas quando ele lembra do alimento, ele sabe onde vai encontrar. É só na casa do Pai. Amém? É na casa do Pai que tem o alimento que alimenta, que dá força. Amém? Diz assim, aí aquele jovem, ele fala que quando ele chegou no mais profundo da sua tristeza e destruição, ele lembrou e fala, caindo em si, eu vou voltar para o Pai, vou pedir perdão, eu vou voltar, eu vou converter dos meus maus caminhos, eu vou ter uma vida diante do Pai, eu vou deixar essa vida longe do Pai e vou voltar para o Pai. A Bíblia fala que quando ele volta, né, os irmãos já sabem, aí o Pai está esperando de braços abertos, o que acontece? Festa, alegria. Por quê? Sararei a sua terra. O Pai recebe. Amém. É isso mesmo. Amém. Então, quando nós nos convertemos, o que vem? Vem o que a Ana Paula estava falando. Quando nós mudamos as nossas atitudes, Deus vai nos perdoar. A Bíblia fala, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a maior doença do homem não é a enfermidade, não é a peste, não é a falta de chuva, né? Não é o que mais aqui que fala? Não é a terra que não produz, não é a chuva, não é a peste. O que mais mata o homem é o pecado. Então Deus ele vem e cura primeiro o pecado e depois ele sara a terra. Então primeiro ele cura o pecado, depois ele sara a terra. Então quando nós seguimos princípios, irmãos, Deus é um Deus que trabalha por princípio. Se nós queremos ter a presença de Deus em nossa vida, temos que seguir alguns princípios.
Amém? E quando tudo isso acontece, versículo 15, diz assim: e agora estarão abertos o quê? Os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Amém? Então Deus não vai só ouvir, irmãos. O mais importante aqui é que Ele vai começar a olhar o que você está fazendo. Ele vai começar a te observar. Estarão abertos os meus olhos. Amém? O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vida também é uma oração. O nosso andar diante de Deus também é uma oração. Às vezes muitos aqui chegam ora na presença de Deus, mas tem um andar diferenciado, um andar que não... umas atitudes, quando fala andar, está falando de atitude, umas atitudes que não agradam a Deus. Então, não é só orar, não é só falar, mas é atitudes que fazem a diferença. Se você quer ser alguém que reflete a imagem de Deus, alguém que tem o templo, que é templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de você, você tem que ter atitudes que refletem a presença de Deus. Amém? Diz assim: eu tenho que ter atitudes que refletem a presença de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ser como um espelho para essa geração, que quando eles olharem para nós, eles possam ver a presença de Deus, como? Nas nossas atitudes, na nossa vida diária. Amém? É isso que faz a diferença na vida de um cristão, na vida de alguém que vive na presença de Deus. E versículo 16 diz: pois agora eu escolhi e consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. Amém? Essa casa, diz assim, essa casa sou eu. Amém? O mundo fala que esse cara sou eu, mas essa casa sou eu. A casa onde o Senhor habita. Amém? Diz, pois agora escolhi, consagrei essa casa. O próprio Deus, Ele consagra, para que nela esteja o meu nome para sempre. Quer dizer, o nome do Senhor em nós para sempre. E nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Aleluias. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor aqui, e que o grupo de louvor cantasse aquela última música. E que essa igreja se colocasse de pé e viesse aqui à frente, e cantasse junto com esse grupo de louvor.